Quarta rodada do Campeonato Paulista, Santos 1, Corinthians 1, tava na cara que ia acontecer isso, né? O típico jogo do time que é superior na maior parte do jogo, mas não consegue refletir essa superioridade no placar e leva o golzinho de empate no final e não consegue sair com os 3 pontos, né? Vamos falar sobre esse jogo que aconteceu hoje no dia 22 de janeiro entre Santos e Corinthians. Fala, galera do Penafute, eu sou o Gu, se tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago notícias da minha opinião sobre o futebol nacional e internacional. Para você que está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo aqui, comentar sua opinião, né, e compartilhar com seus amigos também, beleza? Trago vídeo aí a cada 2 dias, pelo menos, aí tô trazendo, tá? Inclusive, antes de entrar aqui no assunto Santos e Corinthians, quero trazer aqui que eu fiz um vídeo na quarta-feira, se não me engano. Aliás, eu fiz 2 vídeos na quarta-feira, um postei na própria quarta-feira, outro eu ia postar na quinta, se não me engano, ou foi na terça, acho que foi na terça que eu fiz o vídeo, postei um na terça, ia postar outro na quarta, só que esse que eu ia postar na quarta era do Futimovies, só que uma das informações principais do vídeo, que era o interesse do Newcastle pelo Ryan, no dia seguinte que eu gravei o vídeo, se não me engano, o Ryan fechou com o Bournemouth. Eu falei, cara, a notícia principal foi por água abaixo aí, eu fiquei meio assim, não vou postar o vídeo, porque, né, a informação principal ali, em tese da capa e tudo mais, tinha ido por água abaixo, a informação que eu tinha dado no vídeo também não ia ser mais atual, né, então acabei não postando, tá, por isso que essa semana vai ficar com um vídeo a menos, em tese, do que eu costumo fazer aí, tá, mas vamos lá, vamos pro pós-jogo aqui, né, minha opinião sobre Santos e Corinthians, né, vou começar pelas escalações, como sempre, né, que eu trago pra vocês aqui. O Santos, que foi a campo com o Brazão, Igor Vinícius, Frias, José Ivaldo e Lira. Acho que é Vini Lira, se não me engano. Willian, João Schmidt, Roleiser, Barreal, Tassiano e Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? E o Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Matheus Pereira, que ganhou titularidade aí, tava na cara que o rapaz aí ia ganhar titularidade cedo ou tarde, né? Ranieri, Bidon, Carrillo, o André, né, e o Roberto, né, o Corinthians foi com uma escalação um pouco diferente, né, o Corinthians costuma jogar no 4-4-2, jogou no 4-2-3-1, tá, com 2 meio campistas, né, jogando mais abertos, não jogou com pontas, né, e o Roberto bem solto ali no ataque, tá, o Corinthians, que hoje tinha o Garro no banco de reservas de volta aí, que inclusive depois que entrou, eu chego nele, né, mas assim, só dar um resumo, né, do Garro. Tá mal ainda, tá? Não é o Garro que a gente conhece. Mas enfim, vamos lá. O Corinthians no primeiro tempo dominou o jogo, tá? O primeiro tempo, tá? Dominou boa parte do jogo, tá? Só que no primeiro tempo a superioridade do Corinthians foi muito mais expressiva, né? Dá pra ver muito mais a superioridade do Corinthians. O Corinthians, embora não teve a maior posse de bola, né? O Santos teve 52 e o Corinthians 48. O Corinthians dominava mais as ações do jogo. O Corinthians, quando tinha a bola, era mais efetivo, controlava melhor o meio de campo. O Matheus Pereira fez uma partidaça. Tá? Que jogador que é o Matheus Pereira, assim, vamos ver no decorrer da temporada, né? Não dá pra também ficar criando falsas expectativas e depois chegar lá na frente e se frustrar, mas o que ele vem mostrando é um jogador que tem muita qualidade realmente no controle de bola, joga pra frente, tem muita boa visão de jogo, muito bom passe, tá? Erra bastante passe também, mas é aquilo, né? O Garro também acho que na sua melhor temporada pelo Corinthians errou passe pra caramba aqui, né? Porque também tenta muito, né? Então, tanto errou o passe, quanto deixou de ter muitas assistências na sua conta, por exemplo, por conta de gols perdidos, né? Enfim, tudo mais. Mas é um jogador que tenta muito, né? Achadas de bola e tudo mais. O Corinthians no primeiro tempo teve 8 finalizações contra 4 do Santos, tá? No gol foram 3 do Corinthians e 1 do Santos. O Corinthians começou muito bem, o Roberto muito bem no jogo também, tá? Muito boa partida do Roberto. Só que o que acontece, né? O Santos teve uma boa chegada no primeiro tempo. Agora eu preciso lembrar de quem que foi a primeira chegada do Santos. Agora não tô lembrado. Antes do pênalti. Teve uma boa jogada do Santos. Aí depois, logo em seguida, tem o pênalti em cima do Roberto, que ele faz uma jogadaça, a La Peleta. Será que eu consigo trazer aqui o gol do Roberto? Aliás, o pênalti do Roberto, o lance? Não sei se eu vou conseguir trazer aqui, tá? Mas assim, ele fez uma jogadaça, saiu lá do meio de campo, lá saiu costurando todo mundo, ninguém pegava ele. Só foi parado na falta, no caso, no pênalti, né?
que foi marcado, pênalti muito bem marcado pro Corinthians, né? Realmente o pênalti era devido no caso ali, né? Acho que eu não vou ter aqui, eu não vou, até pra não... não, tem aqui, ó, eu vou tentar trazer pra vocês aqui. Ó, passou por todo mundo, cortou, olha quantos jogadores do Santos em cima dele. Ele ia passando por mais um. Essa bola dele aqui foi na frente ali, né? E eu acho que ele não ia conseguir pegar não, tá? Só que assim, o jogador pegou nele ali, é falta, acabou, não tem que falar, pênalti, né? Bem marcado pelo juiz, tá? O juiz bem fraco, inclusive, tá? Muita faltinha que ele marcou. Assim, muito amarelo, tá? Teve um monte de amarelo no jogo. Eu quero até ver quantos amarelos que teve aqui na partida de hoje, ó. 1, 2, 3, 4. Só pro Santos foram 5, 6, 7, 8. Só pro Santos foram 8 amarelos, tá? Deixa eu confirmar aqui. Igor Vinícius, Frias, Willian, Gabigol, dos que começaram como titular. Aí o Vojvoda, 5. Gabriel Menino, Robinho Júnior e Mike. 8 amarelos pro time do Santos. E pro Corinthians foram 1, 2, 3, 4, 5. Só dos jogadores que começaram a partida, 5, né? Cartões amarelos. 6 pro Dorival. 6 amarelos pro Corinthians, tá? Então, muito amarelo no jogo, tá? Ele deu amarelo, assim, tudo que dava de falta, ele dava amarelo. Não sei se ele tava tentando conter o jogo, mas não tava adiantando muito não, tava só tirando mais picuinha no decorrer do jogo, enfim, tudo mais. Enfim, pênalti bem marcado pro Corinthians, o Roberto foi bater e assim, ele tentou e conseguiu tirar do Brazão, o Brazão foi pro lado, a bola foi pro outro, só que ele pegou um pouco aberto, ele bateu um pouco aberto demais, a bola saiu, foi pra fora, ele tentou buscar o canto, né, que acho que é o certo a se fazer, até na minha opinião, bateu sério ali, tentou buscar o canto, mas a bola saiu, é infelicidade, assim, né, assim, se tivesse feito gol no jogo, né, enfim, mas assim, não tem nem como falar, tipo, por exemplo, aquele pênalti lá do Brahim Dias na final da Copa lá e tal, ou o pênalti que ele tentou dar, assim, pênalti cavadinha é um pênalti muito arriscado. Quem faz, herói, né, craque. Mas quando erra também é bem criticado porque, assim, né, enfim. Bom, pênalti perdido do Roberto, porém, logo acho que no lance seguinte, tá? Ele consegue fazer o gol, e eu vou tentar ver aqui o gol do Roberto. Então tá aqui o lance aqui do Yuri, ele, depois de um chute, o Brazão defendeu, ele pegou a bola. Cara, e assim, vou te falar, que horror que é a defesa do Santos, tá? Que horror, tá? Assim, o lance... Você viu que os zagueiros do Santos estavam perdidos, assim, né? Muitos jogadores do Corinthians livres, né? O Roberto, acho que ele tinha tentado um chute antes também, errou, depois foi para um jogador lá de cima que deu o chute, o goleiro pegou, né? O Brazão pegou, e o Roberto depois estava livre para receber a bola, assim, não tinha ninguém em cima dele ali praticamente, tá? Muita liberdade que do time do Santos, assim, que deu, assim, precisa realmente ajustar a parte defensiva que tá bem complicada a parte defensiva do Santos, tá? Enfim. Aí o Corinthians ainda continuou bem, tá tentando atacar e tudo mais, né? O time do Santos ainda melhor, o Corinthians, né? Só que não conseguiu fazer o gol, né? Então, assim, ainda continuou melhor, continuou tentando atacar, mas não conseguiu fazer o gol. Segundo tempo começou e o Corinthians deu uma esfriada. O Corinthians deu uma queda, assim, ainda tinha bastante controle das ações, só que dava mais espaço para o Santos, dava mais... e o Santos também mudou a sua postura também, e o Santos conseguiu atacar um pouco mais o Corinthians. Tanto que no segundo tempo, o Santos teve mais finalizações que o Corinthians, né? Teve 6... Aliás, foi o mesmo número de finalização. Teve um pouco mais de posse de bola do que no primeiro tempo, só que finalizou mais do que no primeiro tempo, e o Corinthians finalizou menos, e os dois ficaram igualados no segundo tempo em finalizações. Então foi um pouco mais laicar, tá? Só que, então assim, foi o que eu falei, ainda teve o controle de muitas ações do jogo, só que deu mais liberdade pro Santos, e com isso o jogo ficou um pouco mais igual, porque no primeiro tempo só deu Corinthians. Só que no segundo tempo o jogo foi um pouco mais igual, então assim, o Santos cresceu no jogo, né? E aí o Corinthians não conseguia marcar, o Garro entrou no segundo tempo, mas entrou muito mal, tá? Errando muito passe ali, parece realmente bem fora de ritmo, tá? O Garro não entrou bem. O Carrilho depois saiu também de jogo, entrou o Vitinho no lugar do Yuri Alberto, entrou o Charles para dar um pouco mais de força física também, e
e fôlego também pro jogo, tá? Só que o Corinthians não conseguia encaixar o último passe ali. Teve até um lance inclusive do Garro, que eu vi, que o Roberto tava passando entre os zagueiros livre. Se é naquele ano do Garro, que ele tava em grande fase, ele tinha dado aquela bola pro Roberto ali, pro Roberto correr. Só que o Roberto correu, pediu a bola e o Garro não deu. Depois ele foi em direção à linha lateral e ainda deu um passe ainda no contrapé acho que do Raniel, não sei, do Bidu que tava passando. Então, tipo, ele tava correndo em direção dele mandar a bola lá na frente, ele tocou no contrapé, né, pra trás a bola ali, errou totalmente o lance do Garro ali, bem mal o Garro, tá? E aí eu quero entrar no lance polêmico do jogo, tá? A falta que o senhor... Vou pegar o nome do rapaz aqui. Deixa eu me ver aqui o nome do rapaz aqui. Tá. Que é o árbitro do jogo, Lucas Caneto Belotti, tá? Deu uma falta ridícula. Só que é o seguinte, eu ainda defendo... Porque assim, ele tava muito perto do lance, tá? Mas eu ainda defendo ele dar a falta, porque se tiver errado, tem o VAR. Só que aí eu falo pra você, pra que serve o VAR? O VAR não foi acionado nenhuma vez no jogo. E aí nesse lance capital, porque assim, beleza, fez a falta, o VAR não tem que chamar. Porém, assim que o Gabigol faz o gol, cara, o VAR tinha que revisar o lance da falta. E não foi falta do Gustavo Henrique. Eu vou mostrar o lance pra vocês aqui, tá? Foi absurda a falta que foi marcada em cima a falta que foi marcada do Gustavo Henrique. Esse é o lance. Tá, o contra-ataque do Robinho Júnior, né? Tava passando ali. Acho que era o próprio Gabigol, talvez. E o lance de que deu a falta ao Gustavo Henrique. Foi no minuto 91, 90 mais ou menos, né? Acho que foi no. Não sei, acho que foi o Gabriel Menino, não sei, talvez. E tá aí a falta que deu bem na entrada da grande área. O juiz, tá? E aí eu tenho a foto aqui do lance. Cara, isso não é falta. Tá aqui, a foto aumentada. Ó, aqui é o primeiro frame. Olha o pé do jogador do Santos, que não sei quem que é, se usa Rafael, enfim. Olha onde tá. Olha onde tá o pé aqui do Gustavo Henrique. Tá embaixo, tá vendo? Tá abaixo do pé, ou seja, aqui tá a perna, aqui tá o pé, e olha onde tá o pé do Gustavo Henrique. Embaixo, porque tá pegando a bola, galera. E ele tira a bola. Então, você vê que ele chega antes do jogador do Santos. Ele chega na bola e o juiz deu falta. Aí o que eu falo, o juiz tava perto, mas assim, como é muito rápido, até que beleza ele marcar a falta. Só que é um absurdo o VAR não ter chamado depois pra revisar o lance, tá? Aí depois o Gabigol vai, e nem vou mostrar o gol, vai e bate a falta em cima do Hugo forte. Bate forte em cima do Hugo, na verdade. E, na minha opinião, até foi uma certa falha do Hugo, tá? Porque embora a bola seja forte, foi em cima dele. Ele deixou a barreira de um lado, ele ficou de frente com o Gabigol. O Gabigol chutou em cima dele, a bola foi no braço dele, mas passou embaixo do braço. Foi no corpo dele, mas passou embaixo do braço dele. Pra mim foi até uma falha do Hugo nesse lance, tá? Poderia ter pego esse chute do Gabriel, tá? Embora ter sido forte, embora ter sido de curta distância, enfim. Então assim, o Corinthians foi prejudicado no jogo de hoje, foi roubado na minha opinião, tá? Eu acho que na opinião de muita gente aí, né? Mas não anula a falta de urgência do Corinthians, tá? O Corinthians precisava ter matado o jogo. E aí é aquilo que a gente fala. O Yuri Alberto, ele perdeu o pênalti, depois se redimiu. O Yuri Alberto tem muito disso, né? Ele faz a cagada, mas depois ele vai se redime com a torcida e tudo mais. Só que aquilo faz falta, né? Ainda faz falta, porque se ele tivesse feito o gol de pênalti, teria sido 2-1, tá? Só que eu ainda nem culpo tanto assim ele, tá? Não vou jogar a culpa, o Roberto, se não fosse o Roberto ter perdido o pênalti e tal. Porque assim, pênaltis se perdem mesmo, tá? E não foi um pênalti que ele isolou a bola, chutou mal pra caramba. Não, ele tentou tirar do goleiro, conseguiu tirar, mas abriu um pouco demais e a bola foi pra fora, né? Enfim. Mas fez falta esse gol e assim, faltou realmente o Corinthians, e teve chance para poder fazer mais gols, tá? Mas faltou um pouco de senso de, né? E para poder marcar. Também tava assim o Memphis também, faz falta querendo ou não, o Garro ainda não tá na sua melhor fase, então realmente o Corinthians, parte ofensiva, precisa se reforçar um pouco mais e talvez treino também para tentar melhorar um pouco mais esse chute, né, essa finalização, para conseguir fazer mais gols, não, e perder menos gols, né? Porque o Corinthians perde muito gol, né? E isso faz falta, a gente viu no jogo de hoje, tá? Mas é isso, eu não sei se vai ser mais vídeo nessa semana ainda, tá? Hoje é quinta-feira, tô postando aqui o vídeo, mas na segunda-feira tem vídeo aí, bem provavelmente de volta aí, tá? Vou ficar então um pouco, acho que 3 dias sem postar nada, geralmente fico no máximo 2.
Mas é isso, tá? Obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo, espero que tenha ficado até o final. E pra você que ficou aí, se inscreve no canal novamente aí, peço de novo, tá? Ativa o sininho das notificações, curte o vídeo, comenta sua opinião, é muito importante pra mim. Até a próxima, valeu!